Salve, salve, insalubre! Como é que tá por aí? Espero que esteja bem. No vídeo de hoje a gente vai fazer aquela análise mais pro longo prazo. Vamos ver quais altcoins já estão começando a ficar baratas aí para acumulação. Vamos trocar uma ideia sobre S&P 500, Nasdaq e o próprio Bitcoin. Vem comigo no vídeo até o final. Rapaziada, vale ressaltar que a gente ainda está numa estrutura de alta, não perdemos o fundo anterior, não aconteceu nada para esse desespero que está acontecendo aí em algumas pessoas no mercado. Enquanto a gente não perder o fundo anterior, enquanto a gente ficar fazendo fundos mais altos que os anteriores, acima da média de 8, principalmente, a gente continua numa estrutura de alta mesmo que seja no curto prazo, tá? Eu vou começar analisando aqui basicamente o gráfico do mercado tradicional, começando pelo próprio S&P 500. No S&P 500 a gente consegue analisar claramente que ele também está numa estrutura de alta, tá, gente? Fazendo topos e fundos mais altos que os anteriores. Ele está acima da média de 8, acima da média de 21 e, às vezes, essas duas barras vermelhas podem ser nada mais do que um pivô de alta aqui. Vale a pena ressaltar que esse local que ele tá é uma puta de uma resistência, né? A gente colocar uma linha aqui, a gente consegue ver claramente todos os toques nessa região durante praticamente um ano. Olha só, desde o dia 2 de maio de 2022, a gente vem usando essa região como resistência. Olha só o tanto de toques. E esse padrão gráfico que vem se formando aqui, ele é um triângulo ascendente, tá? É um triângulo que tem essa base superior aqui reta, perceba, e a base aqui inferior, ela é apontada para cima. Esse triângulo normalmente ele rompe para cima mesmo, tá? Então a gente poderia colocar como alvo desse triângulo essa base aqui, jogar lá como alvo. Quer dizer, Lucas, que ele vai fazer isso? Olha, na minha opinião não, a gente não vai ter uma alta desse nível de 90 graus, mas na minha opinião o fundo já foi aqui atrás, tá bom? A gente já tá com a taxa de juros no talo, a tendência agora é começar a diminuir essa taxa de juros, com isso a galera não vai investir mais tanto em dólar, porque a taxa de juros vai estar começando a cair, pensando já em 2, 3, 4 meses, tá? Não isso daqui para amanhã. Mas a tendência é quando a taxa de juros começar a diminuir, a galera parar de investir em dólar e voltar mais para coisa volátil, como S&P 500, Nasdaq e as próprias criptomoedas. Quando a gente para ver a própria Nasdaq em si, a gente consegue ver claramente Nasdaq também fazendo essa tendência de alta, e o mais bacana da Nasdaq é que ela tá fazendo exatamente um pivô acima da média 21 e a 8 tá bem próxima aqui também, tá bom? Vale ressaltar que o fundo anterior está bem distante, então é bem saudável a gente fazer essa correção para talvez continuar subindo aí nos próximos períodos, tá? Resistência em Nasdaq também nessa região aqui em cima. Então a gente tem que ficar de olho nesse ponto aqui, que a Nasdaq tá quase nele, inclusive, vai ser uma resistência interessante aqui para a Nasdaq. Quando a gente para analisar o próprio dólar, o dólar vem perdendo esse fundo anterior. O dólar ele já vem num canal de baixo, eu até apaguei ele, mas a gente pode traçar de novo aqui, ó. Esse canal de baixa aqui do dólar, a gente tá perdendo esse fundo anterior aqui, a gente pode traçar ele aqui agora, ó. Tá perdendo agora esse fundo anterior, ele até tentou há 2 semanas atrás perder, ele bateu no fundo do canal, voltou a subir e agora ele tá usando essa região aqui como resistência, né? Vamos ficar de olho aí porque se o dólar continuar caindo pode ser bem interessante aí para os mercados voláteis, tá? Saindo um pouco agora do contexto mais geral, né? S&P 500, Nasdaq, dólar, a gente vai entrar basicamente no Bitcoin. Bitcoin chega a ser sinistro de bonito esse pivô que ele tá fazendo, né? Ele tá no primeiro suporte, que é a média de 8. A gente tem outro suporte sim aí para o Bitcoin vir corrigir, tá, gente? Quando a gente pega toda essa pernada aqui, ó, que foi esse fundo, pego a sombra aqui desse fundo, jogo na pernada inteira de alta, que foi desde esse dia 6 de março, mais ou menos, até esse topo, a gente consegue ver claramente que temos regiões de Fibonacci aqui interessantes. Primeira delas, 25.800. Segunda, que é 0,5 de Fibo, uma região que normalmente ele faz um pullback em cima dessa região, né? 0,5 de Fibo, 24.600. Então, desde que ele não perca o fundo anterior, que tá longe, hein, gente? Tá longe. Olha só aonde tá o fundo anterior aqui. Desde que ele não perca esse fundo anterior, nada mais do que um pivô de alta. Então calmem a bola aí, porque ele tá fazendo nada mais do que um fundo mais alto que o anterior, independente de onde for esse fundo. Esse fundo pode ser aonde ele tá agora, porque aonde ele tá agora é a média de 8. Esse fundo pode ser
na região aqui de Fibonacci, a primeira dela 0,382, como também pode ser nessa região de Fibo, até na 0,618 a gente pode falar que é saudável, tá? Começou a perder 0,618, começou a perder próximo à região de fundo aqui, aí a gente começa a ficar um pouco mais bearish, só que mais bearish para curto prazo. Para longo prazo, cara, na minha opinião, tudo isso que ele tá vivenciando agora são regiões baratas. Quando a gente pega o mensal do BTC, olha só esse mensal aqui, gente. Ele tá agora saindo da região 50 do RSI. Então agora que ele começou a sair, começou uma tendencinha de alta no mensal. Quando a gente para analisar, eu fiz até esse pensamento hoje na live. Cara, qual foi a diferença de comprar em toda essa região aqui? Olha só, o cara que ficou esperando exatamente os 3 mil dólares lá atrás, ele não conseguiu comprar. Ele ficou esperando os 3 mil dólares, ficou esperando os 3 mil dólares até que ele bateu 3.100. Depois, nos próximos dias ali, ele já foi para 4.070. Aí a galera fala, ah, não vou comprar 4.070 porque ele pode voltar a 3 mil dólares. Porra, qual é a diferença de 4.070, 3 mil dólares? Aí você para pra ver em questão de porcentagem, né? Nossa, é 35% de diferença. Só que, cara, o Bitcoin ele bateu 67 mil dólares. Fez tanta diferença assim você comprar a 3.900, 4.000, tudo isso aqui é região de fundo, região de acúmulo. Não vai comprar exatamente o cu da mosca que é os 3.100 aqui, ó. Pô, pode ser 3.100, 3.400, 4.000, 5.000, é tudo barato para quando ele bate 68 mil dólares. E é isso que a galera não entende. Foda-se se for 16 mil, 17 mil, 20 mil, 21 mil, 22, 16, 15, 12. Cara, é tudo barato pra quando ele bater lá 100 mil dólares. A gente não tá falando que ele vai bater 100 mil dólares amanhã, tá? Mas, cara, ele vai bater em algum momento se continuar a adoção. E olha só, pô, bateu lá 100, 200 mil dólares. Que grande diferença fez, né? A pessoa ficar esperando os 15. É tudo uma região de compra, gente. É tudo uma região. Toda essa região que a gente tá vendo, que a gente tá vivenciando essa história, são regiões de compra. Eu só pus essa alta que a gente teve e projetei pra cá. Quer dizer que ele vai fazer isso? Não. Mas de qualquer forma a gente vai ter uma alta, seja no próximo halving, quando for, que vai passar esse topo histórico aqui. E quando passar, essa região de acúmulo 16, 15, 17 é tudo região que era barata. Não precisava ficar esperando exatamente os 15, os 12, qual for o preço, tá? Então, baseado nisso, eu vou começar a analisar para o longo prazo algumas altcoins que, na minha opinião, já estão começando a ficar baratas novamente e dando oportunidades novamente. Uma outra coisa que eu até falei na live da manhã também. Imagina só, toda essa galera que não comprou nada de Bitcoin até agora, elas viram na cara dela o Bitcoin fazendo 100% e mostrando potencial. Falando, porra, eu sou o Bitcoin e eu faço 100% na sua cara porque você ficou esperando os 15 mil dólares. Você acha mesmo que quando o Bitcoin começar a cair um pouco mais, essa galera não já vai começar a entrar? Seja ele cair aqui, seja ele cair aqui, seja ele cair aonde for, a galera já vai começar a comprar, gente. Por quê? Porque o Bitcoin já demonstrou força suficiente para começar um novo ciclo. Ele já demonstrou força de alta. Então essa galera que estava esperando antigamente aqui, ela já está mais confiante com uma compra aqui, com uma compra aqui, com uma compra aqui, com uma compra, seja onde for. E se você pega o book de ofertas, o tanto de compra que tem nessa região aqui é impressionante. Por isso a gente continua com a mesma opinião. Eu acho que não vai perder os 16 mil dólares. Posso estar enganado? Posso, e tá tudo bem, gente, tá tudo bem. A gente não tá aqui pra tá certo ou errado. Mais uma coisa pra gente finalizar esse assunto e olhar as altcoins é o seguinte. Eu, Lucas, se perder essa região que eu acho que não vai perder, dos 19 e voltar pros 16, eu tô pronto pra comprar mais. E você, tá pronto pra caso ele nunca mais volte lá atrás? Você tá pronto pra isso? Sempre faça a pergunta, e se eu estiver errado? E se o mercado não voltar a cair pros 12, pros 15, pros 16, pros 17, eu tô preparado pra isso? Porque a galera que tá bull possivelmente vai ter mais dinheiro pra comprar caso ele caia. Vai ficar até feliz. E igual a gente falou hoje, a gente ficaria feliz, porra, dele cair pros 16 de novo. Vai ser mais oportunidade. Agora a galera que não tá no mercado, será que tá pronto pra simplesmente ele começar a fazer fundos anteriores e ir embora? Não tô falando também de topo histórico, mas ir embora e nunca mais voltar pra essa região? Então a gente tem que sempre ponderar os dois lados, beleza? Passando então para algumas altcoins que na minha opinião estão baratas. A primeira que eu quero mostrar aqui para vocês é a Polkadot. Olha só como claramente essa região da Polkadot é uma região de compra. Olha só como é que aqui a gente vem em sombra compradora, sombra compradora, sombra compradora. Vou dar até um zoom aqui, ó.
sombra compradora em toda essa região. Essa análise que eu tô fazendo nesse vídeo é para longo prazo. Para trade a gente não vai analisar nesse vídeo específico aqui, tá? Sombra compradora em todos esses locais aqui, ou seja, a galera tá acumulando Polkadot nessa região toda, tá, gente? Ah, mas quer dizer então que ela não pode vir, por exemplo, nesse fundo? Não, não quer dizer. Mas a gente já demonstrou diversas vezes que o DCA, fazer compras aos poucos, fracionadas, é a melhor estratégia. Então aqui seria uma zona de compra interessante, aqui seria uma zona de compra interessante, e para finalizar, o fundo anterior seria uma compra interessante também. Quer dizer que ele vai chegar aqui? Não, por isso que eu já começaria a comprar Polkadot antes disso acontecer. Porque se o Bitcoin realmente fizer um fundo mais alto, igual a gente tá analisando até agora, e voltar a subir, essa queda que tá tendo é a oportunidade de acúmulo de algumas criptomoedas, como a própria ApeCoin. A gente consegue ver já, que a gente até traçou na live, zonas interessantes. Olha só onde ela tá agora. O tanto de semanas que ela tenta romper isso aqui não consegue por conta de sombra compradora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas que ela tenta vir abaixo aqui e não consegue. Aqui ela também fez fundo lá atrás. Então é uma região que está sendo defendida aí pelos compradores. Eu, Lucas, já aportaria caso eu não tivesse. Eu já tenho bastante Ape, não vou comprar Ape agora. Se a Ape vier aqui embaixo, talvez eu faça um novo aporte. Outra que está começando a ficar interessante também, rapaziada. Uniswap. Olha só toda essa região da Uniswap aqui também, como não é uma região de compra, defesa compradora. Tocou uma vez, voltou a subir. Tocou, voltou a subir. Tocou novamente, volta a subir. Passou até um tempo acima das médias aqui, perdemos a média recentemente e está vindo buscar novamente essa região de 4,97. Cara, mais região compradora aqui. Eu vou ficar esperto para fazer um aporte nessa região em Uniswap, tá? Ah, se a Uniswap volta lá no topo dela, que é 50 dólares, 45, 50 dólares, fez tanta diferença comprar 5 ou a 4,99, 4,92? Cara, não faz, velho. É toda uma região de compra, né? Outra que a gente pode ficar de olho. Eu tô pegando várias altcoins aqui que, na minha opinião, já estão começando a ficar interessante. Pode ser que alguma dessas altcoins que eu estou trazendo aqui para vocês nem faça sentido no seu investimento, tá? Eu estou trazendo criptomoedas que eu acumulo no longo prazo. Não precisa ser necessariamente as mesmas que a sua. A Rune, por exemplo. Olha só como é que a Rune já tá voltando em região de acúmulo também, gente. Olha só isso aqui, ó. Rune, bateu essa região aqui, compra. Voltou aqui, compra. Tá batendo aqui pela terceira, quarta vez, ó. Ela ficou semanas tentando romper, não conseguiu. Mas é aquilo, tanto bate até que uma hora fura, né? Se furar, eu já vou voltar a acumular Rune. Tenho bastante Rune e se ela entrar nessa região aqui, pra mim já faz sentido a acumulação de Rune, tá? A gente pode ver que o Bitcoin não perdeu a estrutura de alta ainda. Ainda, pode perder e tá tudo bem. Agora, algumas altcoins já começaram a perder. Então, baseado nisso, eu estou completamente ligeiro para começar a voltar a aportar para o longo prazo, tá, gente? Por isso que eu resolvi fazer uma análise de longo prazo. A gente consegue ver claramente que algumas criptomoedas vão começar a dar oportunidades interessantes. A gente falou de algumas delas aqui. Porra, a própria Link tá dando 1 ano de acumulação aqui, ó. Eu até dei esse exemplo na live hoje da manhã. A Link ficou já 1 ano lateral dentro dessa região de fundo, começa a subir, bate lá 100 dólares, porque para mim Link é ativo de 100 dólares. Posso estar enganado, tá tudo bem, mas eu acho que no futuro, depois do halving, numa alta, bull run, Link pode bater 100 dólares. Que diferença faz? A 5, 6, 7, tudo região de compra. Vai ser mais de 10 vezes se eu acumulei em toda essa região. E Link já está bem lateral nessa região aqui. Então Link continua dando oportunidade de compra, na minha opinião, tá? Aave também entrando em oportunidade de compra. A gente consegue ver claramente aqui que a Aave tocou várias vezes, ó. 1, 2, 3, 4 semanas como suporte, até que varou. Ficou um tempo aqui abaixo, já subiu rapidamente e agora ela já tá aí há 7 semanas acima dessa região, que é um suporte importante para a Aave. Ela pode perder, mas já tá barato, cara. Já tá barato. Topo histórico da Aave foi 670 dólares. Ela tá 69. Pro longo prazo, toda essa região aqui é uma região interessante. E olha só como ela já tá fazendo um padrão que a Ada Cardano fez lá atrás, de ficar lateral zona, né? Toda nessa região aqui. Olha só como as médias já estão se entrelaçando. A gente pode até abrir o gráfico da Ada Cardano. Muita gente ficou multimilionária aí com a Ada Cardano, né? Lá no passado. Por quê? Porque comprou a Ada Cardano justamente nessa região, né, rapaziada? Nessa região aí que a gente pode dizer que é uma região de fundo. Olha só como é que foi lá atrás. Esse gráfico nem tá tão antigo. Vamos ver se a gente consegue achar um gráfico mais antigo aqui. Vamos ver aqui, ó, Ada Cardano na Binance. Aqui sim, ó. Olha só como é que foi lá atrás a galera que acumulou a Ada Cardano.
a da Cardano ela ficou numa região de lateralidade por um ano praticamente, né? Olha só. Igual a Link, tá, porra? Olha só que interessante. Toda essa região foi uma região interessante de comprar ADA. Não necessariamente só aqui embaixo, que é o que a galera quer fazer, né? Ah, não, eu quero comprar só se chegar a 1 centavo. Pô, aqui foi barato, cara. 2 centavos, 8 centavos, 2 centavos de novo, 6 centavos. Foram várias semanas de acumulação de ADA Cardano pra ela ir lá e bater 3 dólares. Então não foi só o cu da mosca que a galera comprou. Por isso que a gente já até trouxe, eu vou até ressaltar aqui, ó. DCA versus Buy the Dip. O que seria Buy the Dip, né? O Buy the Dip seria o cara que espera exatamente o cu da mosca, espera exatamente o fundo. E o DCA é o cara que basicamente vai comprando aos poucos. A gente consegue ver claramente que, no final das contas, o Buy the Dip, que é o azul aqui, não vale a pena comparado com o DCA. Porque o Buy the Dip ele acaba esperando muito o fundo. Ele espera lá os 15k, os 16k. O DCA ele vai comprando. Então ele vai comprando nos 16, nos 17, nos 18, nos 19, nos 16 de novo, nos 17, nos 18. Ele vai fazendo todo esse preço médio e no final, o cara que ficou esperando não consegue acertar o cu da mosca, porque ninguém tem o poder de ver o futuro, então ele não consegue acertar o cu da mosca, fica de fora e acaba não valendo a pena. Então o DCA sempre é a melhor estratégia. É óbvio que o DCA ele se aplica a bons ativos, não é para ficar fazendo DCA em geminha. Eu, Lucas, tenho uma estratégia diferente para gema, que são criptomoedas menores. A estratégia é o seguinte, eu escolho uma quantidade dessa gema que eu quero ter, na hora que bate essa quantidade, se ela cai, se ela sobe, eu não compro mais. Vou dar um exemplo, SDAO, por exemplo. SDAO é uma geminha, na minha opinião, pequena, um ativo bem interessante, mas é muito pequeno. A estratégia que eu uso para SDAO não é ficar comprando SDAO ADA ao infinito, porque a geminha ela pode bater, porra, 6 centavos de dólar, voltar depois para essa região, ela pode variar muito, ela oscila demais, né? Então, baseado nisso, eu quero ter, por exemplo, 1000 SDAO, bateu 1000, acabou, não compro mais. E isso vale para todas as que a gente fala aqui que tem baixo market cap, tá? A estratégia é diferente para uma Link, para uma Matic, para a Ape, que são criptomoedas que têm bilhões de market cap e são bem fundamentadas, na minha opinião. Beleza? Pausa rápida para chamar você para o desafio do zero ao BTC, onde a gente vai ensinar as melhores estratégias aí de análise técnica, fundamentalista, como analisar um projeto on-chain, dia 2, 3 e 4 de maio, semana que vem. Primeiro link da descrição aqui, se inscreva, entre para o grupo do WhatsApp e já faça aí a sua inscrição para o desafio do zero ao BTC. Beleza, rapaziada? Então, baseado na nossa opinião, a conclusão desse vídeo é o seguinte que eu quero passar para vocês. A gente já tá entrando em regiões interessantes para acúmulo de algumas altcoins. O Bitcoin ainda não perdeu a estrutura de alta, pode ser que ele fique um ano lateral, a gente também não acha que ele vai bater topo histórico esse ano, a gente pode estar enganado, no final a gente não quer estar certo, a gente quer ter o máximo de criptomoedas possível, por isso que a gente usa DCA, que é ir comprando aos poucos e não espera para acertar o cu da mosca, só vou comprando. O Bitcoin não perdeu a estrutura, enquanto não perde o fundo anterior, continua numa estrutura de alta, esse pânico que já tá tendo no mercado é pânico de sardinhagem, tá? Muita gente sardinhando aí, e é pânico de gente que só foca no curto prazo. Eu vou até voltar mais uma vez aqui e falar mais uma coisa em questão de filosofia de investimento para a tela. Vale ressaltar o seguinte, tá, gente? Nós, do Insalubres, a gente tem um capital que é para trade e outro capital que é para longo prazo. O capital de longo prazo é acumulação, 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 fazendo DCA, DCA, DCA. O capital para trade, ele sim, é short, é long, é diferente. Eu não uso o capital de longo prazo, pô, vou pegar minhas Ether, vou pegar minhas ARB e fico tradando. A galera que comprou aqui, vendeu aqui, porque era uma resistência e tá esperando um fundo mais alto para comprar, isso que ela fez é um trade. Tome muito cuidado para fazer trade com seu capital de longo prazo. Muito cuidado. Por quê? Porque às vezes você vai esperar uma nova entrada aqui, por exemplo, nos 21, e ele não dá essa oportunidade e faz isso aqui. E você tem que acabar comprando mais tarde, porque você acabou tradando o capital que é de longo prazo. Então nós, pelo menos, usamos um capital de longo prazo que a gente não mexe. É para longo prazo. Compro, fico parado lá com esse capital, ele é pro longo prazo, e o capital de trade, aí foda-se, é short, é long e tal, aí sim a gente olha gráficos mais
curtos, né, de 4 horas, diário, aí sim a gente vai operar na tendência. No caso aqui, a gente tá numa tendência de alta no curto prazo. Tá bom, rapaziada? Era isso que eu queria passar pra vocês no vídeo de hoje. Deixa o like aí pra fortalecer, se inscreva no desafio do zero ao Bitcoin, tamo junto e do nada o vídeo acaba.